Botei aqui Simples Nacional, PIS e COFINS, monofásico, sim ou não? Né? Esse é o nosso tema. A nossa polêmica está aqui, né? Simples Nacional, PIS e COFINS monofásico, sim ou não? Então, a nosso questionamento é o que muda com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional o parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147, que excluiu as empresas, as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, de usufruir da redução da alíquota para PIS e COFINS, incidente, alíquota zero, né, redução a zero da alíquota para PIS e COFINS, incidente sobre a receita bruta da venda de produtos inseridos no regime de tributação monofásica. Essa foi a grande polêmica, né? Então, o artigo 2º dessa lei, que nós vamos ver aí embaixo, ela diz que não cabe para o PIS e COFINS alíquota zero para o Simples Nacional, né? E aí, uma empresa que entrou em juízo questionando-se, não, por que não para o Simples Nacional? Se para outros tributação real e presumido é, e por que para o Simples não é zero? E houve a discussão e chegou ao Supremo, e o Supremo disse, não, não cabe alíquota zero, né? E aí tomamos um susto, né? Por que não cabe alíquota zero para o PIS e COFINS? Mas aí, com o estudo, a gente vai ver que está direcionado a uma lei, artigo 2º da Lei 147. Toda a discussão está baseada aí, né? Então, com isso, eu peguei o material que vou dar um embasamento para a conclusão, que na realidade é uma conclusão minha também, mas que eu já vi essa mesma conclusão de outros tributaristas, né? Inclusive advogados tributaristas do Sul, da Ceará, tal, indo pelo mesmo caminho, né? Eu não vi nenhum contrário ainda, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que entender, primeiro, produtos monofásicos, né? Eu vou falar um pouco do que é monofásico, né? Mas antes do que a gente fala monofásico, a gente tem que entender o seguinte: a diferença entre tributação monofásica e alíquota zero. Isso é muito importante, né? Dentro desse conceito. Por quê? Porque o alíquota zero é um benefício fiscal, né? Então, nós que somos contadores, sabemos que existem vários produtos que são alíquota zero para o PIS e COFINS, mas que são alíquota zero através de um benefício fiscal do governo, né? Então, arroz, feijão, farinha, charque, né, carne, açúcar, fuba, um monte de produtos que o fisco decidiu colocar alíquota zero para baratear o preço, né, farinha de trigo, pão, para baratear o preço desses produtos, para chegar mais barato na mesa da população brasileira, principalmente daqueles menos afortunados. Essa foi a ideia do fisco, né? Na realidade, essa ideia iniciou-se muito no primeiro governo de Lula. Tá? Primeiro governo de Lula. Então, são vários produtos que eles chamam até cesta básica, mas é mais que uma cesta básica. Tá? E esses produtos são alíquota zero por benefício fiscal. Tá? E aí, dentro da própria lei do Simples Nacional, a lei complementar 123, diz que esses produtos, que a alíquota zero benefício fiscal, não cabe alíquota zero para o Simples Nacional, porque é um outro benefício fiscal. Então, o artigo 24 da Lei Complementar 123 de 2006, que criou o Simples Nacional, diz o seguinte: as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Ora, se esse alíquota zero é incentivo fiscal, então não pode haver outro incentivo fiscal, né? Não serão consideradas qualquer alterações de base de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor do imposto ou contribuição apurada na forma do Simples, estabelecida pela União, Distrito Federal, município, etc., previsto ou autorizado. Então, para que haja um incentivo fiscal, tem que haver uma redação de uma lei complementar dentro do Simples
para dar esse benefício fiscal. Se não tiver, não vai dar. Como o fisco entende que o Simples já é um benefício fiscal, ele não aceita outro benefício junto do Simples. Então, a gente sabe que aqueles produtos que são alíquota zero por benefício fiscal, não cabe zerar ele no Simples. E a grande maioria dos contadores sabem disso, né? Tanto é que não utiliza, né? Então, arroz, feijão, farinha, carne, café, açúcar, iogurte, manteiga, macarrão, um monte de produtos que são alíquota zero, mas que dentro do Simples não cabe ser alíquota zero. Não cabe ser alíquota zero, porque é um benefício fiscal. Porém, dentro do nosso sistema tributário, quando a gente vai fazer o SPE de contribuições, para quem não é do Simples, esses produtos ele tem uma tabela, né? Uma tabela, né? Quem quiser olhar lá no SPE de contribuições, lá no site do SPED, esses produtos estão na tabela de produtos sujeitos a alíquota zero, contribuição social, CST 06, que é a tabela 4.3.13. Está a lista desses produtos, né? Que são alíquota zero e benefício fiscal, que não podemos utilizar ele no Simples Nacional. Agora, nós temos a outra forma de tributação que também sai com alíquota zero na empresa do Simples, ou seja, que sai com alíquota zero no revendedor. Porém, essa tributação é chamada monofásica, né? É a monofásica. Recolhimento concentrado na primeira cadeia de tributação, de forma única, ou seja, de forma monofásica. Não é benefício fiscal. Então, esses produtos que são de tributação monofásica, que também no revendedor sai com alíquota zero, não é um benefício fiscal. É porque é um recolhimento concentrado na primeira cadeia de tributação. É uma única forma de tributação, ou seja, uma forma monofásica. Por que o revendedor é alíquota zero? Para não haver bitributação. Por quê? Porque quando você recolhe de forma concentrada, na única, monofásica, a alíquota que se recolhe aí pelo produtor ou industrial, importador, não é a mesma alíquota normal, alíquota básica, que a gente chama, né? O PIS chama, alíquota básica do PIS do COFINS. Não é a alíquota básica, é a alíquota diferenciada. É uma alíquota maior. Por que maior? Para compensar o restante da cadeia que não vai ser tributário. Então, se a indústria, vamos um exemplo que é o caso que está a Lei 10.147, que foi a lei que causou a polêmica. A Lei 10.147 diz que produtos farmacêuticos e de beleza, né, tocador e tal, é monofásico. Ora, quando a indústria farmacêutica ou as produtoras de produto de beleza vende para o distribuidor, ele coloca uma alíquota maior para compensar o zero, que vai ser zero no distribuidor e zero no comerciante varejista. Então, para não perder esses valores, o que é que o fisco fez? Aumentou a alíquota do industrial. Então, não é um benefício fiscal, é porque você já está pagando quando compra. O fisco está zerando, não é para dar um benefício fiscal, é porque ele já cobrou do industrial, ele já cobrou do importador. Tá? Então, a alíquota zero do sistema monofásico é para evitar a bitributação. Se o importador ou industrial pagou mais para eu não pagar, se eu for pagar, eu pago 2 vezes. Porque eu pago na compra. Está dentro do preço do produto. Né? Então, podemos comparar essa forma de tributação com a substituição tributária. Né? Que é muito comum aí, vocês que trabalham aí com comércio, sabe da dor de cabeça que dá a substituição tributária, que é do ICMS, né? A do ICMS. Do PIS e COFINS é muito pouco. PIS e COFINS só tem substituição tributária hoje nos cigarros, motocicleta, alguns
máquinas agrícolas, alguma coisa assim. É muito pouco. Antigamente, o combustível era a substituição tributária do PIS e COFINS, quer dizer, era o mesmo sistema do ICMS. Hoje, a substituição tributária do ICMS é a grande dor de cabeça no Brasil. Bom, o sistema monofásico é parecido. Aí nós temos aqui exemplo, combustíveis. Tributação monofásica para PIS e COFINS. E substituição tributária para o ICMS. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando, vamos supor, um posto de gasolina compra a mercadoria, vamos dizer, o distribuidor compra a gasolina, o que é que acontece? Ele está pagando PIS e COFINS embutido no preço, dentro do preço. E está pagando ICMS substituição acima do preço, por fora. Qual é a diferença? Que o PIS e COFINS vem embutido no preço e o ICMS substituto vem por fora do preço, mostrando na nota, ICMS substituto. Mas está pagando todos os dois. Ele está pagando. Só que o ICMS, você vê destacado na nota, ICMS substituto, tanto. E o PIS e COFINS você não vê. Por quê? Porque vem incluído dentro do preço do produto. Mas a forma é a mesma, você está pagando para não tributar depois. Mas por que o fisco faz isso? Simples. Simples. Vamos supor os produtos farmacêuticos de beleza. Gente, qual é o melhor para o fisco? Qual é o melhor para o fisco? Sair fiscalizando inúmeras farmácias e todas as mercearias e lojas que vendem produto de beleza, ou sair fiscalizar apenas o importador, o industrial desses produtos. É muito mais simples ele fiscalizar lá na fonte. Ele fiscaliza meia dúzia e libera o resto todinho para o Brasil. Porque aquela meia dúzia de indústria que vai produzir esses produtos já vai cobrar por todos os comerciantes. Então é mais fácil para o fisco controlar. Então eles fazem. No caso de bebidas, cerveja, imagina se o fisco sair, o estadual, para o ICMS, e o fisco federal sair aí procurando tributar os bares da vida. Ninguém consegue. Não. A indústria, a cervejaria, ela já paga lá, acabou. Revenda, beba aí cerveja como quiser. Já está pago lá na fonte o imposto. Tá? Então essa é a forma de tributação monofásica, que é parecidíssima com a substituição tributária. É cobrar antecipado daqueles que vão revender. É cobrança antecipada. Né? É cobrança antecipada. Que fere, né? O ICMS, substituição tributária, fere até um pouco, né? O que está no conceito de tributos, né? O fato gerador de tributo do nosso Código Tributário Nacional. Que o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria. Né? É a circulação da mercadoria. Como é que você paga ICMS? Né? E aí, não, vai, você paga o ICMS, se você pagar maior, você tem que buscar. Ninguém faz isso. Então, na realidade, o fisco federal arrumou outra forma. Tributa mesmo o fabricante, o importador, a mais, ele tributa. Ele tributa e o distribuidor e o comerciante varejista vai com a alíquota zero. Então, esses produtos de tributação monofásica, né, que saem no revendedor com alíquota zero, é para evitar bitributação. Não é um benefício fiscal. É diferente do alíquota zero benefício fiscal. Então, nesse caso aqui, do monofásico, se a gente pagar de novo, vai pagar 2 vezes, porque estamos pagando na compra. Esses produtos, ele está lá na tabela dos pés de contribuições, na tabela 4.3.10, produtos sujeitos a alíquotas diferenciadas, incidência monofásica e por pauta de bebidas, CST 02 e 04. Então,
A alíquota diferenciada é no CST02, que é a indústria. Diferenciada por quê? Porque não é a básica. É maior que a básica. Né? E 0,4 é a saída dos revendedores. É a alíquota zero. Tá? Então, quando a gente revende, lá, quem não é do Simples Nacional, né? Quem é do presumido ou do real, a saída desses produtos sai com 0,4. E o industrial importador, o CST02, que é a alíquota diferenciada. Tem também a alíquota por falta de bebida fria, que é a 0,3, que eu não estou comentando aqui, porque é a mesma tabela, é o mesmo produto, mais ou menos. Mas que não é no faturamento, é por unidade de medidas. Por exemplo, a cerveja por litro, a gasolina por metro cúbico, tem também a CST03, que são os mesmos produtos. Você paga na fonte de uma forma diferenciada. Tá? Mas aí aqui nós estamos com essa... Então, esses produtos da tabela 4.3.10 são aqueles que são zero, mais zero por questão de tributação monofásica. Zero somente nos revendedores, distribuidores e revendedores. Então, essa é a diferença básica. Um é zero, porque é incentivo fiscal, e outro é zero, porque a tributação é feita na fonte, numa alíquota maior, para que o resto da cadeia seja zerada. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Quais são os produtos de tributação monofásica? Né? Então, vamos lá. A tributação monofásica é um regime tributário parecido com a substituição tributária, que eu já falei, que atribui a um determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento devido de um produto ou serviço nas operações subsequentes. Isso está na solução de consulta 225/2017. Veja, eu pago para evitar a tributação nas operações subsequentes. Parecidíssimo com substituição tributária. Né? No sistema monofásico, né, de PIS e COFINS, o fisco nomeia, né, dá responsabilidade tributária ao importador e ao industrial, como responsável pelo recolhimento de todas as contribuições. Assim, a tributação acaba ficando centralizada em última fase da produção, o qual será aplicado a alíquotas superiores àquelas previstas normalmente. Então, isso é o que eu falei para vocês. O fisco nomeia como responsável tributário o importador, o industrial, pelo recolhimento das contribuições, cobrando deles uma alíquota maior para que os demais fiquem com a alíquota zero. Essa é o histórico, né, do monofásico. Né? Agora, qual é a legislação? Eu peguei isso aqui lá do site, né, do SPED, lá na página do SPED Contribuições, né, naquela tabela. Tá? Nós temos combustível e álcool, que é isso aqui, logicamente, que é para aqueles fazer o SPED Contribuições de quem é real e presumido, é a receita do grupo 10, né? Cuja base legal inicial, a base legal é a Lei 9.718/98. Quem quiser estudar mais, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas quem quiser dar uma estudada maior sobre o PIS e COFINS dos combustíveis, a lei básica é essa aqui, né? No Código 101, 102, que é para o Código de Receita. Mas temos também a Lei 10.560, os códigos 107, 108 na 10.336, né? Então, mas a lei básica inicial é a 9.718, tá? Então, o PIS e COFINS dos combustíveis, antigamente era substituição tributária PIS e COFINS, hoje é monofásico, está baseado praticamente na lei 9.718, com as alterações que foram acontecendo de lá para cá, né? Então, é o grupo do 100 combustíveis e álcool. Nós vamos ver a tabela daqui a pouco. Vem o outro grupo, que é medicamentos
e artigo de perfumaria, que é o grupo 200. Está baseado na lei 10.147, de 2000, essa lei. É essa lei que criou o problema. Porque quem entrou na justiça foi o boticário. Tá? Foi o boticário, uma lojinha do boticário que entrou na justiça. Tá? E artigo de perfumaria. Ela não queria pagar, né, sobre artigo de perfumaria, pagar PIS e COFINS de novo, já que ela estava no Simples. Tá? A polêmica veio daí. Então ela foi questionar essa lei aqui, que dizia que era para pagar. Tá? Então tudo começou aí. Então, nós temos esse grupo que é medicamento e artigo de perfumaria. Nós temos o outro grupo, autopeças, veículo, autopeças e pneus, né? Que é o grupo 300, que a lei base é a 10.485. Tá? A grande maioria das autopeças, veículos novos, né? Veículos novos, as autopeças, a grande maioria das autopeças, né? Agora as autopeças, que é um pouco diferente, né? A autopeça, a indústria de autopeças, que fabrica para o revendedor, é monofásico. Agora, elas têm uma tributação diferente quando ela fabrica para as montadoras. Porque aí as montadoras vai pegar como insumo para fazer o produto dela, que é o automóvel. Então, muda a característica das autopeças. Nesse caso, não é monofásico. Tá? Então, as montadoras têm as autopeças que revende, que compra das indústrias de autopeça, ela é monofásica e as indústrias passam para ela com alíquota maior. Mas quando essas indústrias de autopeça vendem para as montadoras, é diferente. Tá? E os pneus, câmaras, né? Tá? Na revenda, também monofásico, que é a indústria de pneus que paga lá na fonte. Então, essa lei é de 10.485, é de 2002. Tá? Teve alterações na 12.973, né? E teve algumas alterações durante essa vigência da lei, mas está em vigor ainda 10.485. E as bebidas frias, é cerveja, água, refrigerante, né? Que a lei básica é a 10.833 de 2003, né? Que criou também um regime especial, que é o regime de você pagar por unidade, né? Por metro cúbico, por litro, tá? Na produção. Né? Na época, eu me lembro, 2003, 2005, por aí, 2006, eu estava fazendo uma palestra de PIS e COFINS lá na Paraíba, em João Pessoa, e tem um colega que trabalhava na Ambev lá, e ele disse a mim, a Ambev decidiu pagar a cerveja em litro. Então, quando sai o litro, bota o medidor, quando saía, não sei se ainda continua, já a quantidade de litro produzida, já calculava o PIS e COFINS e pagava. Né? Ou seja, paga antes de vender. Né? Mas bebida sai tanto que quando o cara está fabricando, já estão fazendo pedido. Né? Então, não tem risco de ficar guardada, não. Né? Sobrar, não. O estoque é rápido. Então, agora, eu estou colocando aqui a legislação, mas eu vou falar mais um pouquinho lá, mais na frente. A Lei 13.097 de 2015 trouxe uma alteração significativa aqui nas bebidas, que eu vou falar, que talvez muita gente não saiba. Essa alteração, e a gente vai falar daqui a pouco, foi essa lei. Então, a 10.833, com uma vigência, e a partir da 13.097, muda, né? São 12 anos depois, deu uma mudada. Então, eu peguei aqui para a gente ver as classificações de produto, né? E aí é muito importante essa classificação para quem faz planejamento tributário. Também do Simples Nacional, o pessoal vinha fazendo planejamento tributário, pegar os produtos, por exemplo aqui, combustível e álcool. Quais os produtos que são monofásicos? Está aqui o NCM, né? Aplicar a lei aqui, ó, 10.918, está aqui o NCM, né? Então, o que é que tinha que ver? Esses produtos são monofásicos, saída zero de PIS e COFINS. Tanto no presumido, como no real, como no Simples Nacional. Por quê? Porque o sistema monofásico tributa uma vez só. Se eu sou real, também é zero. Ele é monofásico. Ele não deixa de ser monofásico porque eu sou lucro real.
Ele não deixa de ser monofásico porque eu sou presumido. Ele não deixa de ser monofásico porque eu sou simples. Tá? Então, ele sendo monofásico, ele está tributado lá na refinaria. A revenda é zero, né? Lógico, tem alguma diferençazinha do álcool, né? Teve uma mudançazinha no álcool, tal, que alguns distribuidor paga também, mas no geral o revendedor é zero, tá? Então aqui são os produtos do PIS/COFINS combustíveis, né? Nós temos aqui os medicamentos de perfumaria. Lá vem ela de novo, olha ela aqui, a lei, né? Sofreu algumas mudanças. Então, aqui são os remédios, provavelmente, quase todos os remédios. A farmácia, gente, praticamente, é tudo zero ali, né? Porque é farmacêutico e de higiene pessoal, né? Perfumaria, tocador, higiene pessoal, a maioria, né? E ainda tem algumas farmácias que vendem refrigerante, Coca-Cola, que é zero também, água mineral é zero, né? Então, ainda tem isso, né? Alguns produtos. Então, poucos produtos da farmácia, que é o revendedor final, não tem tributação de PIS/COFINS, porque a maioria é monofásico. É monofásico, né? E o que causou a polêmica maior foi esses aqui, né? Esses aqui, a poluição 3303 e tal. Por que essas posições são importantes? Por exemplo, independente disso aqui, desse questionamento, na hora que começou a se falar do PIS não cumulativo, porque até então o PIS era só o cumulativo, né? Era o cumulativo. Então, vendia, pagava PIS/COFINS. Na hora que se começou a falar do PIS não cumulativo e a COFINS não cumulativa, que precisou tomar crédito nas compras e tomar débito na saída e fazer o encontro de contas, precisou saber quais os produtos que dava crédito e que dava débito. E aí precisou cadastrar os produtos, né? Cadastrar os produtos para tomar crédito. Até então, o sistema de frente de loja que tira as notas fiscais, era o cupom fiscal, não estava preocupado se o produto era PIS/COFINS, se era tributado, se tinha crédito ou não, porque só tinha um regime. Era o regime monofásico, que era o PIS/faturamento, COFINS/faturamento. No momento que começou a mudar, os sistemas tiveram que se adaptar. E quando chegou a não cumulatividade, a gente teve que fazer um cadastramento. Eu participei de mais de 15 cadastramentos em supermercados. Gente, se você não cadastrar certo, por exemplo, né? Se você pegar no supermercado, né? Aqui, o produto aqui, de tocador, aquelas perfumaria, se você não pegar o código e colocar lá monofásico, alíquota zero, o sistema do seu mercadinho, da sua loja, ele não entende. Se você não disser que esse código 3306, os produtos que estão aí são monofásicos, que o PIS e o COFINS é zero na saída, ele joga como PIS e COFINS tributável. Saída, CST 01, tributável. E aí você paga. Você tem que dizer que é monofásico, CST 04. Você tem que identificar no sistema. E aí, quem não faz isso, corre um sério risco de estar pagando mais PIS e COFINS. Então, eu participei dessa conferência, né? Olhando posição do código da TIP, né? O NCM, que é o NCM, olhando cada um e analisando se a tributação daquele produto estava correta para PIS e COFINS. Analisamos, fizemos isso em mais de 15 supermercados, para que saia correto. E é o que aconteceu recentemente. Muitas empresas do Simples estavam deixando de fazer esse critério, deixando de fazer como se diz, de classificação dos produtos, e estava passando para o contador
a faturamento total, sem dizer esse é monofásico, esse não é. Passou para o contador joga no sistema como receita não monofásica e o sistema do Simples cobra imposto sobre todos. Então, tem que passar para o contador receita monofásica e não monofásica. E quem é que faz isso? É o sistema. Então, aqueles softwares de frente de loja que emite cupom, nota fiscal para o consumidor, eles têm que identificar o produto e no final, quando sair o resultado do dia, tanto foi de produtos monofásicos, produto normal, tanto foi substituição tributária, tem que dar esse resumo. Se não der, está perdendo dinheiro. Tá? Então, é importante esses códigos para se fazer essa classificação. E se descobriu recentemente, muita gente estava trabalhando em cima do Simples Nacional que não fazia essa classificação. Né? Então, esses códigos aqui é importante você saber para quem vai fazer um planejamento tributário. Né? Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Eu estou com a tabela aí também. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui, farmacêutico, o PIS é 2,1 e a COFINS é 9,9. Né? Vocês sabem que no normal, se eu for do presumido, o PIS é 0,65 e a COFINS é 3. E se eu sou lucro real, o PIS é 1,65 e a COFINS é 7,6. Você vê que a tributação aqui é bem maior. Não é bem maior, mas é maior. Né? Dá 2,1 mais 9,9. Dá 12%. Se a gente somar o PIS e COFINS, a alíquota básica não cumulativo, dá 9,25. Dá 9,25. Tá? Perfumaria dá 2,2 mais 10,3. Dá 12,5. Né? Aqui é 2,2 e tal. Então, você classifica aqui, né? A indústria, quando paga isso. Ó. Paga isso aqui. 12% sobre os farmacêuticos, remédios. Agora, o distribuidor e o comerciante varejista, zerado. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Paga na fonte para o outro não pagar mais. Tá? É por isso que é monofásico. Tá certo? Tem os veículos e autopeças, né? A legislação é a 485. Os produtos abrangidos tá na aqui, CST. E tem a bebida fria também, né? E a bebida fria, eu vou mostrar aqui a tabela da autopeça para vocês, e a bebida fria também. Mas só que a bebida fria eu quero falar uma coisinha para vocês. Ó, inicialmente, a tributação desse produto estava enquadrada na chamada incidência monofásica, com base na Lei 10.833 de 2003, essa lei que criou também a COFINS, né? Não cumulativa, criou aquela retenção na fonte das contribuições. Essa lei é bem importante, essa lei. Na qual a tributação é concentrada no fabricante ou importador, ficando os demais entes da cadeia desonerados. Entretanto, em maio de 2005, tivemos uma série de mudanças em relação às contribuições sociais oriundas da Lei 10.097, de janeiro de 2015. Janeiro de 2015 foi a lei. Entrou em maio porque tem aquela vacância, né? 90 dias. E a lei dizia, só a partir do primeiro dia do terceiro mês, do quarto mês, apoia a lei. Então entrou em maio, né? Em vigor em maio, porque teve aqueles 90 dias que a lei diz. A própria lei diz que só entra em vigor em maio. A própria lei diz isso. Então entrou em vigor em maio. Que muda o regime monofásico, até então existente, para uma espécie de regime bifásico, onde, além do importador ou fabricante, o atacadista também paga as contribuições sociais. Então ele mudou. Ele não é muito monofásico mais, porque tem também atacadista que paga. E uma coisa importante, que eu acho que poucas pessoas sabem, e talvez ainda esteja fazendo, a codificação errada, nos pede contribuições para quem é real ou presumido, interessa.
A saída desses produtos agora, que é zero, não é mais no CST 04, é CST 06. Em relação ao comerciante varejista, que continua com a alíquota zero, porque houve uma mudança na indústria e no distribuidor, os dois pagando. Mas o comerciante varejista continuou zero. Só que eles passaram a utilizar o código da CST 06, que é a tabela 4.13.3, sujeito à alíquota zero. Não é mais monofásico. Lá na ponta. E pouca gente sabe disso. A gente sabe disso. Tem muita gente que ainda usa a alíquota zero monofásico. Não, bebida fria é monofásico. Mas no fundo não é mais. No fundo não é mais. Né? Mas, olha, agora complicou. O senhor disse que essa alíquota zero aí, ela é um incentivo fiscal. E se é um incentivo fiscal, não cabe mais por simples. Calma. Olha aqui a solução de consulta que eu coloquei aqui. Bebidas frias no Simples Nacional. Solução de consulta, 7010, visite, tal. Assunto. Contribuição para o PIS, ementa bebida fria varejista, alíquota zero, Simples Nacional. A partir de maio de 2015, o regime de tributação do PIS em relação à bebida fria, relacionado no artigo 14 da Lei 13.097, não mais segue a técnica de tributação concentrada em uma única etapa. Você viu lá que a lei dá em duas etapas, indústria e distribuidor, né? A monofásica é uma etapa só, indústria. Não obstante, a receita de venda desse produto por pessoas jurídicas, varejistas, definida no fórum do artigo 17 da 1083, sujeita-se à alíquota zero da contribuição para o PIS, inclusive no caso de pessoa jurídica optante pelo Simples. Então, para o Simples, não mudou. Não mudou. Continua sendo alíquota zero. Tá? E também para o varejista, não mudou. Continua sendo alíquota zero. O que mudou foi apenas o código. O código. Aqui, o código é 918, CST 06. Tabela 4.3.13. Isso é que mudou. Tá? Isso é que mudou. Mas para o Simples Nacional, não teve influência nenhuma. Né? Para o comerciante varejista do presumido, do real, não tem influência nenhuma. Agora, eles teriam que mudar o código do CST e o código 918, CST 06, código 918, na hora de fazer o SPE de contribuição. Isso é que tinha que mudar. Mas continua zerado, né? Continua zerado. Então, para o Simples, não tem problema, gente. Continua bebidas frias saindo zerada, né? Agora, uma coisa que eu quero colocar para vocês, né? Eu estou falando de bebida fria, mas pode ser qualquer outra indústria do Simples, viu? Outra indústria do Simples, tá? As bebidas frias, receita de tributação concentrada. Então, se eu revendo um produto monofásico dentro do Simples, e eu tiro ele da tributação do Simples, e ele sai com alíquota zero, ele não é tributado no Simples. Por quê? Porque os produtos monofásicos não é contemplado no Simples. Agora, quando eu sou indústria, que fabrico um produto monofásico, que tem uma alíquota diferenciada, também não coloco dentro do Simples, porque ele é monofásico, não está no Simples. Essa pequena indústria tem que tirar aquele produto e pagar por fora, na alíquota que está prevista para aquele produto na situação monofásica, alíquota diferenciada também. Então, ó, as receitas decorrentes da comercialização de bebidas frias industrializada por pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional deve ser tributada na forma do anexo 2 da Lei Complementar 126. Né? Tratando de industrialização, importação, comercialização, os produtos sujeitos à tributação concentrada, a empresa optante pelo Simples deve destacar a receita concernente da venda desses produtos e aplicar a tabela efetiva calculada a partir da alíquota nominal prevista no anexo 2.
Porém, desconsiderando para fim de recolhimento, em DAFT único de arrecadações, os percentuais correspondentes a PIS e COFINS, né, que deve ser calculado separadamente, com observância na Lei 10, na Lei 1397. Ou seja, eu sou indústria, fabrico produtos. Os produtos que não são monofásicos entram na tabela 2 do anexo 2 da Lei Complementar e vou pagar no DAS. Produtos não monofásicos. Os produtos monofásicos eu separo e calculo a parte e vou para a tabela da Lei 1097, 13097. É por fora. É por fora. Por exemplo, um pequeno produtor de refrigerante, uma bebida fria. Dentro do Simples Nacional, certo. Mas, se aquela bebida fria tem um código de monofásico, aquele faturamento não vai no Simples Nacional, não. Vai ser pago por fora na alíquota do monofásico, alíquota diferenciada. Tá? Cuidado com isso. Tem muita gente que quer botar todo dentro do Simples. Se o monofásico não cabe no Simples para beneficiar, também não cabe no Simples para prejudicar. Né? Então, é fora do Simples. Para tirar a alíquota zero é bom. Agora, para tirar para pagar a alíquota maior, não é bom. Né? Mas é assim que funciona. Por quê? Porque o produto monofásico não participa do faturamento do Simples. O faturamento dele é calculado separado. Se é zero. Mas também, se for a alíquota diferenciada, vai ser a alíquota diferenciada. Né? Então, isso Israel, temos uma pergunta. Opa. Cleiton Henrique pergunta: esse CST 06 da tributação bifásica e o código 918 é somente para bebidas frias? Exatamente. Aqui é só bebida fria. Esse campo aqui que eu coloquei aqui é só bebida fria, tá? Aqui, ó, PIS e COFINS, não, bebida fria, tá? Isso aqui é só para bebida fria. Essa mudança da lei aqui, 13/97, foi em relação à bebida fria, em maio de 2015. O resto permanece tudo igual. Só bebida fria que teve uma alteração em 2015, tá? É só bebida fria que eles criaram esse mecanismo, que não é monofásico. Aí, algumas pessoas dizem que é bifásico, porque era só na indústria. Passou a ser indústria e distribuidor, né? O atacadista. E só o varejista que é zero. Só que o varejista é zero, mas deixou de ser aquele zero monofásico. Passou a ser zero como incentivo fiscal, porque isso aqui é incentivo fiscal. Tá? Mas na realidade não é incentivo fiscal, porque os outros dois já estão pagando, né? Mas essa foi a grande mudança em 2015, né? Que muita gente não percebeu, porque é zero mesmo. Aí em qualquer CST que você colocar 0,6 ou 0,4 sai como zero. Aí quase ninguém usa. Mas na realidade não é mais o CST 04, é CST 06. Mas só para bebidas frias. Então, deixa eu ver aqui. Se eu coloco para você aqui a tabela que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia aqui. Não, essa tabela não. Essa é 00. A tabela 10, 4.3.10. Essa tabela aqui. Então, quem quiser, né? É pessoa aí que vai estudar mais um pouco isso aí, tá? Porque aqui não dá tempo, porque eu vou falar mais do simples. Né? Essa é a tabela, né? Tabela 4.3.10, versão 1.2, atualizada 29 de 1 de 2018. Peguei do site do SPED Contribuições. Tá aqui, ó. Produtos monofásicos, revenda de combustível. Revenda de combustível, né? 0,00000, tá? Os produtos monofásicos. Combustível, farmácia, veículo, bebida fria, 0. Certo? Lá na revenda, lá no final. Os combustíveis, a bebida fria foi que teve uma diferença. Né? Aí bota assim, observação. A revenda de alíquota zero por pessoas jurídicas varejistas
nos termos do artigo 28 da Lei 13.097. Deve ser escriturada com o Código 918, tá vendo? Muda a tabela, tá vendo? Já não é mais nessa tabela. A partir de 2015, tá? O comerciante varejista de bebidas frias vai para a tabela 4.3.13. Tá? Você vê que os outros estão tudo nessa tabela. Revenda de combustível, tá? Para o comerciante varejista é tudo zero. PIS e COFINS é zero. Agora, para o importador, para o produtor, a refinaria, combustível, por exemplo, se você quiser dar uma olhada, gasolina, exceto de avião, de aviação, né? É aqui, ó. PIS 0,8, COFINS 23,44. Isso, o produtor, né? Então aqui é a tabela, eu marquei, eu vou mandar essa tabela para casa, eu marquei em amarelo aquilo que está vigente, porque essa tabela tem coisas que mudou, tá? Teve coisa antiga, eu marquei de amarelo o que está vigente, atual. Olha, gente, veja só, a gasolina, quando você está comprando no posto de gasolina, que é zero, não é zero, porque ela veio tributada com 5,08 de PIS, 23,44 de COFINS, dá 28,52. 28,52 de PIS e COFINS na fonte, monofásico. Tá? Então ela é cara, o PIS e COFINS. A alíquota é zero. Não é zero, não. Ela vem lá de refinaria cara. E repassa para distribuidor, que repassa para o posto, que repassa para a gente, consumidor final. Isso vem embutido no preço. Isso é uma bola de neve. Agora pense numa coisa absurda. É isso aqui, olha. Olha, o Código 103, gás que é feito de petróleo, GLP, o gás de cozinha, é 10,20 de PIS, 47,40 de COFINS, dá 57,6 de PIS e COFINS, num gás de cozinha, produtos de primeira necessidade. 57,6 vem tributado lá da refinaria, onde faz o enchimento. E repassa e cai na mão da gente, consumidor final. É por isso que um gás de cozinha aí é 70 conto, 75, tá? Essa tributação é boa, monofásica, mas às vezes não é. Às vezes ela onera a carga tributária, porque isso é repassado por... o cara, não, eu vendo gás de cozinha, PIS e COFINS é zero, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é zero, porque quem comprou no final pagou, e quem compra é a gente no final. Então é só para vocês terem uma ideia. Quem quiser ver os produtos, um por um, NCM, pega essa tabelazinha lá, né? Tem as leis, tudinho, para dar uma estudada maior. Quem quiser fazer um planejamento tributário no comerciante seu, no mercadinho, né? Para fazer um estudo se realmente esses produtos não devem ser mais tributados na saída. Se você estiver colocando CST01 lá no sistema, está errado. Né? Aqui tem um biodiesel. O biodiesel, que era uma meta nossa de tirar a gasolina, aí o cara bota 6,1528. Pô, se tu está incentivando o biodiesel, baixa o... Mas parece que o pessoal da gasolina é mais forte. Né? Aí tem o álcool, né? Então, assim, esses produtos... Aí tem os produtos aqui, ó, perfumaria, aquele que eu já mostrei para você. Produto farmacêutico 2,10, 9,9. E o toucador 2,2, 10,30. Máquinas e autopeças 2,2 e 9,60. E vem aqui a tabela. E as bebidas frias, né? Aí já mudou várias vezes, né? A bebida fria é mais barata um pouquinho. Mas tá aqui, ó. Tá 1,86 e 8,54, né? A coisa. Então aqui tem, ó, preparação composta não alcoólicas, né? Aí vem volume até 500 mililitros, aí mililitros, né? Milímetros, né? Mililitros, né? Volume acima de 500 mililitros, milímetros.
é mililitros, né? Porque é L ali. Volume acima de que... eu estou me enrolando aqui, mililitros, né? Porque eu quero falar com MM, mas não é MM. Acima de 500, né? Aí cada um, você vê, volume e embalagem até 500 ml. Volumes acima. Cada um é uma tributação diferente. Até é uma tributação acima de ml, tá? Então, é muita tributação, né? Água. Pelo volume, é tributado diferente. Aí vem a cerveja, né? A cerveja de malte, até 400 ml, né? Pessoa varejista ou consumidor final, né? Que vende ao varejista ou consumidor final. Ele paga 1,86 e 8,54. Vai dar o quê? 9, 4, 10 a 1, 9, 14 a 1, 10 e um quebrado. Tá bom, tá bom. Já chegou a muito mais caro, né? Então, tá. Cerveja e chopp, tá aqui, ó. Até 400 ml, acima. Tá? Então, tem a tabela aí para quem... Agora, tem a outra tabela que é por volume, né? É por litro. Aqui é o volume. Se você vender na embalagem até 400 ml, vai pagar isso, né? Aqui, 2,0,9. Acima, tá 2,9. Aqui, inclusive, é a mesma, né? Então, assim, essa tabela, para quem quer fazer planejamento tributário no mercadinho, alguma coisa, é importante, porque você vai ver o CST aqui do produto, né? O CST do produto e coloca lá a saída, né? Aqui nesse caso seria o quê? 0,6, né? 0,06, né? Certo? O vendedor. Então aqui essa tabela eu coloquei aqui para vocês, eu vou passar, que eu marquei o que está em vigor, né? Eu marquei o que está em vigor, que é para você, né? Quem quiser dar uma olhada melhor, né? Entrar em mais detalhe, tá certo? Então vamos voltar lá para o nosso... Aqui não. Deixa eu abrir novamente aqui a tabela. Tá? Então vamos lá. Então, bebidas frias. Aí, no Simples Nacional, gente, a bebida fria com aquela mudança não sofreu alteração para o Simples Nacional. Continua saindo zero, tá? Continua saindo zero. Tá? E a mudança, eu repito, a mudança para o comerciante varejista continua zero. A mudança foi só o código. No caso de bebidas frias, foi só o código. Deixou de ser o 04, passou a ser o CST 06, né? Mas continua sendo zero, né? É por isso que quase ninguém sentiu essa mudança. Bom, aí eu estou falando monofásico e agora eu vou entrar e falar um pouco do simples, para a gente juntar e dizer, olha, o monofásico como é que fica no simples? Porque o monofásico a gente já viu a tributação, como é feita. E o que é o sistema simples? O que é o sistema simples, né? Bom, o sistema simples, ele foi instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006. Ó, Simples Nacional, regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006. Está lá no artigo 12. Fica instituído o regime especial unificado de arrecadação de tributos, contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional. Bom, foi instituído. Ah. E quais são os tributos que estão aí no Simples? A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na forma prevista na resolução, em substituição aos valores devidos segundo a legislação específica de cada tributo, os seguintes impostos e contribuições. Então, sai da legislação específica e vai ser recolhido de forma
conjunto aqui, em documento único, os seguintes impostos e contribuições. Então, eu esqueço a legislação do PIS, do COFINS, do imposto de renda e vou para cá, tá? Aí eu recolho aqui, ó, imposto de renda da pessoa jurídica, tem o IPI, quando é indústria, tem a contribuição social sobre o lucro, tem a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, tá? É essa aqui que a gente vai se debater. Tem o PIS, PASEP, né? Tem o CPP, que é a contribuição da Previdência, né? Patronal, contribuição patronal da Previdência, o famoso INSS, parte da empresa, né? O INSS, parte da empresa, que eles chamam de contribuição patronal previdenciária, que é o nome mais adequado, porque o INSS, na realidade, não é uma contribuição, é o Instituto Nacional de Unidade de Previdência, né? É um instituto, é um órgão. A contribuição, né, a gente chama a contribuição para o INSS, né? Então, para o INSS, para o órgão do INSS, né? A contribuição é a contribuição patronal previdenciária, né? Ou dos empregados, nessa aqui é patronal, é da empresa, tá? Nesse caso, o Simples contempla o CPP da empresa, exceto nos casos abaixo, que o CPP é pago na folha. Vocês sabem que o CPP é pago na folha, 20% da folha de pagamento. Inclusive, é um dos maiores encargos no Brasil, que onera a empresa na folha de pagamento, que o ministro aí está querendo tirar de todo jeito aí, e para conseguir um acordo está difícil. Então, nos casos de construção de imóveis, obra de engenharia geral, subempreitada, execução de projeto, continua sendo na folha. No caso de vigilância, limpeza e conservação, continua sendo na folha. E no caso de serviço advogatício, continua sendo na folha. Não é no Simples Nacional, né? É por fora, é na folha. As demais está dentro do Simples Nacional. E o imposto ICMS e o ISS. Lógico, também tem restrição para o ICMS e o ISS, né? Por exemplo, o ICMS, substituição, não está contemplado, né? Dentro do Simples. Bem como o PIS e a COFINS monofásica não cabe aqui. Esse PIS aqui e a COFINS é sobre a receita, sobre o faturamento dos produtos que não é monofásico, porque eles tiram os produtos monofásicos dessa tributação, que a gente vai ver mais lá embaixo. Então, esses são os tributos que estão incluídos no Simples. Aí vem os tributos que não estão no Simples, né? Não estão abrangidos no Simples. O IOF, né? Que inclusive está zerado aí com a pandemia. O imposto de importação, o imposto de exportação, o ITR, o imposto de renda sobre ganho de capital, né? E rendimentos e ganho de capital sobre renda fixa ou variável nas aplicações financeiras, é por fora, é retido na fonte ou você paga de forma definitiva, você não vai buscar aquele rendimento, você resgata o dinheiro do banco na aplicação, paga imposto de renda na fonte e não vai buscar mais, porque ele é exclusivo na fonte, tem que pagar, menos sendo empresa do Simples, você só tem direito a ir buscar se for real ou presumido, porque você vai oferecer a tributação à receita financeira. Mas no Simples, a receita financeira não entra. Então, ela é tributada exclusivamente. Os ganhos de capital na alienação de ativo permanente, que é não circulante hoje, né? Que é o imobilizado, o intangível, o investimento. O ganho de capital apurado paga imposto de renda e é definitivo, né? Os pagamentos são créditos efetuados por pessoa jurídica, pessoa física. Quando você paga a uma pessoa física que retém imposto na fonte, não tem nada a ver com Simples. O fundo de garantia está fora do Simples. A contribuição previdenciária devida pelo trabalhador, aquela que você retém do trabalhador, 9, 8, 9, 11, né? Que agora está aumentando, né, com a nova reforma previdenciária. Esse também tem que recolher. O que está no Simples é o CPP, que é o INSS da empresa.
O do empregado, não. Você tem que reter e recolher. Né? Se for do empregado ou do empresário, né? No prolabore dele. A contribuição para o PIS e COFINS incidente na importação de serviço. Mas dos tributos não abrangidos, né? Eu quero deixar claro o item 10. O 10. Não está abrangido no Simples o PIS e COFINS em regime de tributação concentrada ou substituição tributária. Isso é que é importante para a gente. Não faz parte do cálculo simples. Tem que ser calculado por fora. Tá? Tem que ser calculado por fora. Se não faz parte do simples, tem que ser calculado por fora. Tá? Então, isso é um ponto importante. Né? Por quê? Que eu vou tirar. Agora, se eu vou tributar, se é zero ou não, é outra história. Mas eu não vou tributar a tributação concentrada no simples. Tá? Então, isso é um ponto importante. Né? Aí vem aqui, né, o ICMS, que está fora do simples, operação substituição tributária, aí vem aqui a relação, o que é substituição tributária para o ICMS. Né? E é muito complicado o ICMS, né? Muito complicado. Vocês que conhecem aí o regime de ICMS aí, que faz aula aí, curso com Anselmo, sabe que o negócio é complicado. Né? O ISS, né? Em relação ao serviço sujeito à substituição tributária também do ISS, que é por fora, quando a gente retém o ISS na fonte, que é outra polêmica também, né? Então, vocês sabem que é diferente. Então, né? É um caso por fora. Então, aqui, segregação da receita. Pronto. Agora é o ponto que a gente vai entrar. Eu falei que o que era monofásico, quais são os produtos. O que é o Simples Nacional, os tributos que contempla, o que está fora. Tá? Mas quando é que essa concentração, essa segregação, na realidade, da receita dos produtos monofásicos aconteceu? Quando foi que ela começou a acontecer? Né? Então, vai lá. Artigo 18 da Lei Complementar 123. A previsão da segregação da receita do Simples Nacional está contida no artigo 18 da Lei Complementar 123, transcrita abaixo. Então, a Lei Complementar do Simples... Então, vamos lá. Então, o artigo 18 da Lei Complementar 123 é que dá autorização para você segregar os produtos monofásicos, né? Aí ele coloca aqui, ó, sobre a receita bruta oferida do mês, né, no parágrafo 3º, incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do capto, podendo tal incidência se dar na opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo comitê gestor, sobre a receita recebida no mês. Ou seja, a receita bruta oferida ou receita recebida, regime de caixa. Então, ele já diz aqui que você pode pagar o imposto na receita oferida, naquela que você tirou a nota fiscal, ou na receita que efetivamente recebeu. Aí no parágrafo 4º ele diz, o contribuinte deverá considerar destacadamente, para fins de pagamento, a receita decorrente da 1. Revenda de mercadoria, que são tributadas no anexo 1. 2. Revenda de mercadoria industrializada, que é no anexo 2. Né? Ou seja, comércio e indústria. Aí, parágrafo 4A, que é o mais novo, Lei Complementar 147 de 2014. O contribuinte deverá segregar também as receitas decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada de uma única etapa monofásica, bem como em relação ao ICMS. Então, está aqui a previsão que é para você segregar. Aí, o que aconteceu? Essa previsão, ela foi contemplada na Lei 123, porque anteriormente a Lei Complementar 128 não tinha atribuído o artigo 18, né, a nova redação, que passou a admitir a segregação. Então, quando saiu a Lei Complementar 123, ela não tinha essa redação da tributação concentrada a ser tirada.
Ela não tinha essa previsão, viu? Não tinha. Só a Lei Complementar 128 de dezembro de 2018, só a partir o Simples veio contemplar essa exclusão, tá? Só a partir de janeiro de 2009. Veja só, até então a Lei Complementar não dizia especificamente que você tinha que pegar a receita dos monofásicos e tirar. Não tinha na lei. Só entrou a partir de janeiro de 2009, porque a Lei Complementar 128 de dezembro de 2008 foi que incluiu. Tá certo? Veja só, hein? A gente está falando... Qual é a questão? A gente pode ou não tirar a receita dos monofásicos? Essa é a questão, né? Então, veja que essa tributação entrou no artigo 18, aqui, ó. Esse artigo 18 da Lei Complementar 128. A tributação concentrada em parte única. Foi aqui que foi autorizado a se excluir a tributação concentrada em 2008, a partir de janeiro de 2009. Lei Complementar 128. A partir daí é que a gente poderia excluir a tributação dos produtos monofásicos para não pagar mais PIS e COFINS no Simples Nacional. E isso veio contemplado, né, pela normatização, Resolução 140. Se você pegar agora a Resolução 140 de 2018, que antigamente era a Resolução 94 de 2011, que regulamenta, normatiza o Simples Nacional, ela fala também, artigo 25 da Resolução. O artigo 25 da Resolução do Simples Nacional diz o seguinte, artigo 25, a MP, ME ou EPP, que procede à importação, à industrialização, comercialização de produtos sujeito à tributação concentrada ou à substituição tributária para efeito de incidência do PIS e da COFINS, deve segregar a receita decorrente de sua venda e indicar a existência de tributação concentrada ou substituição tributária, que serão desconsiderados num cálculo do valor do Simples Nacional. Então, é para tirar, né? É para tirar, né? Então, as normas, né, do Simples Nacional, a partir de 2018, a partir de 2009, com a Lei Complementar 128, trazem essa determinação de tirar a receita da tributação concentrada para não pagar mais PIS e COFINS. Então, a partir de 2009, janeiro de 2009, a redação de toda a normatização do Simples traz isso. Tá? Tanto a Lei Complementar 128, que é uma lei complementar, né, que não foi revogada até agora, como a normatização através de resolução do Simples. Tá? Então, o que é que se entende? Em relação à segregação da receita dos produtos monofásicos, diante do exposto acima, observa-se que a Lei Complementar 123, que instituiu o Simples Nacional, inicialmente não previa a segregação das receitas decorrente de venda de mercadoria sujeita a tributação concentrada em uma única etapa. Essa segregação só veio acontecer a partir da Lei Complementar 128, de 2008, e posteriormente consolidada com a Lei Complementar 147, de 2014, que vigora até hoje, com regulamentação dada pela Resolução 140, de 2018, ambas leis alteram o texto da Complementar 123. Então, a 123 não tinha, tá? Dizendo que a segregação, que tinha que segregar monofásicos que tirar, não tinha. Aí veio a 128 e disse para tirar a partir de janeiro de 2009. E a Lei Complementar 147 confirma isso, e a resolução do Conselho Nacional do Simples Nacional, 140 de 2018, contempla isso também. Então, veja. Para basear melhor ainda, para a gente ver melhor ainda esse entendimento da receita, citamos algumas soluções de consultas, né, onde a segregação da receita monofásica está presente. Então, eu tenho aqui, solução de consulta 173 COSI de 2014, solução de consulta
202, COSIT de 2014. Tem um monte de solução de consulta aqui, que se vocês quiserem pesquisar, que contempla essa exclusão da base de cálculo. A Lei Complementar 128 foi em 2008, mas começa a vigorar a partir de janeiro de 2009. Todas elas trazem essa prerrogativa de você excluir a receita dos produtos monofásicos. Tá? Todas elas trazem. Tá? E aí, né, eu coloquei ali, a gente vai para a parte mais do questionamento. Agora, para a gente ver o que é que foi questionado em juízo. O motivo do questionamento da empresa de cosméticos que ajuizou a ação. O processo se iniciou em maio de 2008. Aí é que é importante vocês entenderem o que aconteceu. Em maio de 2008, ou seja, a lei complementar 128 não tinha saído ainda. Uma empresa de cosméticos, o Boticário, questionava a decisão do Tribunal Regional, já uma decisão, né? Ela questionou já uma decisão, já tinha entrado na justiça antes, e questionou a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, que entendeu que é constitucional a vedação imposta à empresa do Simples de se beneficiar com a alíquota zero do PIS/COFINS. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, a empresa sustentava que a vedação contida na Lei 10.147, quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, seria anti-isonômica, ou seja, não tinha tratamento igual, e significaria aumento real de carga tributária. Observação, como já mencionamos, a Lei 10.147 de 2000 trata da tributação monofásica de produtos farmacêuticos e perfumaria, tocador e higiene. Então, na realidade, a ação estava voltada para esses produtos, tá? Então, já vê que os outros produtos não estão na ação. Você já vê que os outros produtos monofásicos não tem nada a ver com a ação, tá certo? Então, os outros produtos monofásicos não sofreu alteração nenhuma, porque não estavam na ação. Então, essa lei, que é de 2000, viu? Essa lei é de 2000, tá? Essa lei de 2000, baixa aqui, né? Ela dizia o seguinte, ó, questionamento foi o seguinte, né? O que é que dizia o artigo 2º da lei? Veja só. São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente de produtos tributados na forma do inciso 1 do artigo 1º pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo simples Sistema Integrado de Impostos e Contribuições da Micro e Pequena Empresa. Simples. Olha, então ele diz que a alíquota zero para a empresa do Simples não é. É isso que diz o artigo 2º. E foi esse o motivo da empresa entrar em juízo. Por que não se aplica para micro e pequena empresas? Se aplica para os outros e para a micro e pequena empresa, não se aplica. Aí ela disse, a empresa disse, isso é inconstitucional. Como é que vocês entendem que é constitucional essa vedação? Como é constitucional um negócio desse? Não pode ser. Isso deve ser inconstitucional. Aí mandou para o Supremo. Não, vamos para o Supremo. Isso é inconstitucional, não aceito isso aí. E aí foi brigar no Supremo. Por quê? Agora, veja uma coisa, né? Inclusive, os tributaristas que eu andei lendo criticou a decisão do Supremo, do relator, né? Porque, veja só, a redação da lei está dizendo o imposto não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição em Empresa Simples. Nessa época da lei, gente, olha, na época da lei não era o Simples Nacional, não, era o Simples, que a gente chamava Simples Federal. Essa lei é de 2000. O Simples Nacional entrou em 2006, foi a lei complementar. Então, isso aqui tratava do Simples antigo. Tá?
Veja, né? E aí, a empresa diz, segundo a empresa, a vedação do artigo 146, inciso 3º, a linha D, e 179 da Constituição Federal, segundo cabe à lei complementar, estabelecer normas gerais de matéria da legislação tributária, definindo o tratamento diferenciado e coisa. Então, para a nossa Constituição, quem estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária, definindo tratamento diferenciado para a microempresa, é uma lei complementar. Tanto é que a lei complementar 123, 128, 147, 155, tudo é lei complementar. Como é que uma lei ordinária, 10.147, vem querer tributar a microempresa? Tá? Dá um tratamento errado à microempresa. É esse o questionamento da empresa lá. Isso é inconstitucional. A Constituição diz que tem que ser uma lei complementar. Então, aí como a gente pode observar, o processo iniciou-se em maio de 2008, com base na legislação da época, do PIS e COFINS, artigos que é de 2000, né? Tinha a lei complementar 126, mas na época da lei, essa lei aqui, não era 123. Essa lei se reporta ao Simples Federal, e não é esse aqui. Então, a lei não fala da lei complementar 123, porque essa lei aqui foi antes. Tá? E, naquele momento, não contemplava a segregação de receita, a lei complementar. A segregação de receita só entrou em vigor em janeiro de 2009, com a nova redação do artigo 18 da Lei Complementar 123, dada pela Lei Complementar 128. Então, esse é o caso que aconteceu. O processo iniciou-se em maio, com base numa lei de 2000, né? E, naquele momento, a gente estava com uma lei complementar que não previa isso, mas que depois uma lei complementar posterior colocou essa prerrogativa da segregação de receita. E que até hoje a gente vem cumprindo isso, porque a legislação todinha, a partir de 2009, traz isso. Tá? Então, a decisão, qual foi a decisão? Unanimidade dos votos do plenário, sessão virtual, né? Julgou o parágrafo 2º, que excluiu as pessoas jurídicas optantes do Simples, de usufruir da redução a zero da alíquota do PIS e COFINS. O ministro relator foi o Marco Aurélio, tomando com análise do recurso extraordinário de repercussão geral, ou seja, a partir daí, toda decisão não pode ser diferente dessa, vai repercutir para todas as instâncias. Então, a partir daí, todas as instâncias. Então, por isso que teve essa discussão, porque foi uma repercussão geral. A partir da decisão, ninguém vai tomar uma decisão contrária a essa. Mas ele julgou o parágrafo único do artigo 2º da lei 10.147. Ele não julgou nada da lei complementar 123, 128, não julgou isso. Ele olhou lá atrás, que estava previsto naquela lei antiga. A decisão foi dizer que o parágrafo único do artigo 2º da lei 10 é legal. Ele só disse isso. Ele não entrou mais em detalhe. Porque ele sabe que quem vai legislar sobre o Simples Nacional é uma lei complementar, porque está na Constituição. Ele não entrou em detalhe com isso. Então, segundo o Marco Aurélio, que votou pela constitucionalidade do parágrafo único, está vendo? Parágrafo único, há dois motivos fundamentais que revelam a improcedência da regra. Bom, ele deu o parecer dele aqui, que é que o regime monofásico vai levar a carga tributária das indústrias, desonera o varejista e tal, mas que não cabia para o Simples, que não tinha nada a ver, a opção do Simples. Porque ele julgou a lei, né? Então, ele disse, é constitucional esse artigo 2º, parágrafo único. Tá? Então, é o que foi o julgamento do ministro, né? Ainda segundo o ministro, o fato do incentivo não se aplicar aos optantes pelo Simples não implica a inobservância à cláusula voltada ao tratamento favorecido do pequeno porte. Isso porque a aferição a ser realizada considerada a tributação como um todo. Então, dizer que não cabe para a microempresa
não vai de encontro à tributação do Simples Nacional. O Simples Nacional tem uma tributação específica. Então, ele entendeu que aquilo ali podia. Ou seja, o que é que ele julgou? Ele julgou que o artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º da 10.147 é constitucional. Ou seja, pode ser aplicado. Mas pode ser aplicada quando? Né? Pode ser aplicado quando? Dentro daquele regime antigo ou do novo, porque a lei nova muda. Em 2008, tem uma lei dizendo que é diferente dessa lei. E a lei que é recente é uma lei complementar. Essa aqui é uma lei ordinária. Então, pergunta. Então, não mudou nada, na verdade, continuamos segregando as receitas monofásicas, ok? Essa solução de consulta não vale para o Simples Nacional atual. Então, porventura, a LC 128 e a resolução que trata da exclusão e segregação das receitas não está direcionada apenas para as indústrias e ou importadores, cujo valor deve ser excluído do cálculo do DAS. No entanto, recolhe-se o PIS e o COFINS monofásico fora do DAS? Exatamente. Está por dois, Cleito. Né? Veja só. Eles excluem todo produto monofásico não entra no Simples. Tá? Então, ele vai ser tributado fora do Simples. Se é revenda, que a gente já viu a produto monofásico ali, aquela tabela, na revenda é 0. E na indústria é diferenciado. Então, quando a lei fala que é fora, e a resolução fala que é fora, é segregado, eu segrego. Se eu for indústria, eu segrego e pago mais caro. No DAF normal. Não está no DAS. Se eu sou comerciante varejista, como é o caso que vem acontecendo, eu segrego e não pago porque é 0. Então vai depender se a pessoa é indústria ou comerciante varejista. Que tem que sair do Simples, tem. Tá? Tem que sair do Simples. Tá? Então, eu tiro do Simples. Se eu for indústria e o produto for monofásico, eu vou para aquela tabela e digo qual é a alíquota. Tanto, eu pago com a alíquota cheia. E pago no DAF normal. Se eu for comerciante varejista, que é a discussão, que todo mundo zera, né? Todo mundo estava zerando os produtos monofásicos. Aí eles são 0. A discussão é, eu vou continuar fazendo 0 ou não? Primeiro, a gente já sabe uma coisa, que se eu teria que parar de ser 0, eu só ia parar nessa lei aqui, 10.147. Porque a decisão só foi para os medicamentos e produtos de beleza. A decisão não contemplou monofásico. Contemplou uma parte. Eu perderia em cima dos produtos que a lei foi questionada. 10.147. Os outros estariam tudo normal. Estão normal. Né? Agora, respondendo já a outra pergunta. Como fica a tributação dos produtos monofásicos das empresas do Simples Nacional a partir da decisão? Bom, primeiro, se aqueles outros produtos monofásicos, que são monofásicos, instituídos por lei, diferente da 10.147, não teve mudança nenhuma. Não teve mudança nenhuma. Porque o que foi julgado foi o parágrafo único do artigo 2º da 10.147. O que não está da 10.147 continua normal. Normal. Tem nada. Né? Então, a lei questionada, né? A lei questionada é a 10.147. Agora, vejamos lá. Essa lei questionada aqui, 10.147, de 2000, ela vigorava em relação ao Simples a 9.317 de 96. Então, a redação dessa lei, ela está vinculada a uma outra lei, que é a lei 9.317, que era o Simples federal na época. Então, a discussão não é em cima do Simples nacional, na realidade, porque essa lei não tratava do Simples nacional. Essa lei tratava do Simples federal. E isso
eu li alguns comentários, artigos de tributarista questionando, né, a decisão lá de falar numa lei que não existia na época, criticando a decisão do ministro, criticando a decisão, até porque ele fala na 123, mas não fala na 128, que veio depois atualizando. Então, assim você está falando de duas coisas. Eu estou proibindo a lei 9.300. Eu não estou proibindo a lei complementar 123, porque na lei complementar 123, que criou o Simples Nacional, que é de 2006, olha, vê só, uma lei de 2000 já está dizendo que não cabe utilizar a alíquota zero para o Simples Nacional, que foi criado em 2006. Não tem lógica, mas vamos supor que isso acontecesse. A lei está dizendo que não cabe. Por que não cabe? Porque na lei complementar 123 não tinha previsão de segregação. Não tinha. Então, pode ser que isso pudesse acontecer. Mas, mesmo assim, a partir de 2008, em vigorar em 1 de janeiro, uma lei complementar disse que é para tirar e é para zerar. Essa lei complementar é maior que essa aqui. Porque o que a gente viu ali, que a Constituição Federal diz, é que a lei deve ser, né? Artigo aqui da Constituição diz que tem que ser lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria tributária sobre o tratamento diferenciado para a microempresa, tem que ser lei complementar. Então, se essa lei complementar 128 está dizendo que é para tirar, não tem como uma decisão agora, numa lei 10.147, mudar o que está posto agora, que é mais recente. Ele julgou uma coisa passada, uma decisão passada, que estava prevista numa lei antiga, que estava com base num Simples Federal. Qual é a conclusão que a gente chega ao da lei complementar civil? Não havia disposição específica quanto à tributação da receita proveniente de produtos sujeitos à tributação concentrada monofásica e, consequentemente, inexistia amparo legal para a segregação da receita ou alteração dos percentuais previstos no PIS e COFINS. Entretanto, após a edição da Lei Complementar 128 de 2008, essa segregação da receita monofásica passaram a ser permitida. Portanto, entendemos que, embora a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal tenha declarado constitucionalidade do artigo 2º da Lei 10.147 para restringir o benefício da alíquota zero aos contribuintes do Simples Nacional, que na época não era Simples Nacional, mas tudo bem, 12 de 2008. Por quê? Porque a partir da vigência da Lei Complementar 128, 1º de janeiro de 2009, uma nova sistemática passou a valer e, consequentemente, como até o momento esse dispositivo não foi revogado, permanece válida para as empresas do Simples Nacional a possibilidade da segregação da receita dos produtos de tributação monofásica para se aplicar a alíquota zero. Então, a partir de 1 de janeiro de 2009, com a implementação da Lei Complementar 128, essa nova sistemática de segregação é válida até hoje. Esqueça o que estava no passado, tá? E que não foi julgado, nem citado, né? Esqueça o que está no passado, que não foi esse o julgamento lá, né? Então, a gente tem que entender que o julgamento foi feito com base em legislações passadas. É porque ele passou 12 anos passou-se 12 anos para decidir. É muito tempo, gente. É por isso que o planejamento tributário na área jurídica, na área judicial, é demorado. Como é que leva 12 anos para concluir um negócio desse? 12 anos. A empresa, eu acho que já fechou,
né? Então, na realidade, você vê como é a decisão. Ela foi baseada exatamente numa lei que era de 2000 e que estava em vigor na época, que eu me lembro muito bem, o Simples Federal, né? E depois, o que aconteceu? Veio o Simples Nacional, tudo bem que a Lei Complementar 123 não contemplou, mas depois veio a Lei Complementar, é uma lei complementar, que a Constituição diz que ela que deve seguir, gerir, né, e normatizar os benefícios para o micro e pequena empresa. Essa lei complementar. Então, uma lei nova, né? Então, não tem motivo, né, para se parar e segregar a receita alíquota zero. Porque nada mudou de 2009 para cá. O que pode acontecer é até 2008. Então, dizendo assim, no final, assim, eu finalizo dizendo o seguinte: caros colegas, né, meus colegas contadores que estão aí trabalhando no dia a dia, se vocês me perguntarem se é possível aplicar a alíquota zero da tributação monofásica no Simples Nacional, eu diria, no momento agora, sim, é possível. Pode ser que venha uma outra lei complementar e altere a 128. Aí eu digo, não, agora não é mais não. Mas no momento, enquanto a lei complementar 128 está vigorando, sim, é possível se fazer. Vamos continuar fazendo a alíquota zero para PIS e COFINS, inclusive dos produtos de beleza, que é a Lei 147, que foi o questionamento da empresa na época, foi em cima dos produtos, né, monofásicos, mas em relação aos monofásicos, produtos de tocador, de beleza, tocador, essas coisas. Porque ela era uma coisa. Então, para mim, no momento, é esse o entendimento. Consultei vários outros artigos, tal, todos eles estão indo na mesma direção. Né? Se você colocar aí no Google e através do Conjur, essas páginas jurídicas que tem pessoal dando entendimento, vai estar dando tudo por esse lado. Porque nós estamos tratando de uma legislação nova, de uma lei complementar nova, de um Simples Nacional novo, e não naquele antigo. Tá? Então, essa é a minha posição aí. Vamos continuar. E outra coisa, vocês que são contadores, que trabalham com microempresa, precisam ver se realmente elas estão fazendo as coisas corretas. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima de microempresa fazendo planejamento tributário, porque vem pagando em duplicidade, PIS e COFINS em cima de produtos monofásicos. Tem que fazer levantamento, tem que verificar se está classificado os produtos no NCM certo, tem que verificar isso, porque numa crise dessa, né, quanto menos imposto pagar, né, já é ruim pagar imposto, e pagar maior, pagar em duplicidade, paga na compra, paga na saída, não tem sentido. Então, vamos continuar fazendo nosso planejamento tributário em cima dos produtos monofásicos, não só para o Simples Nacional, mas para o presumido e para o real. Essa é a minha lógica, meu entendimento no momento. Claelma falou o seguinte: posteriormente, se tiver oportunidade no término desse conteúdo, favor nos informar sobre a solução de consulta N13 COSIT, exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Qualquer empresa pode excluir ou somente quem tem ação ajuizada? A exclusão do ICMS é outra briga. É outra briga. Vamos lá. O Supremo Tribunal decidiu que deve excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Está decidido. Ponto final. Né? Tem que ainda tramitar algumas coisinhas, né? Modular alguma coisa para ser para todo mundo. Né? Não foi modulado ainda. Não atinge todo mundo. Só quem entrou na justiça. Tá? É isso que está faltando. Tá? Mas, se você entrar na justiça, ninguém em outro aspecto. O fisco, através da instituição normativa, o fisco entende que tem que estar em juízo, tá? Tem que entrar em juízo para reduzir a base de cálculo. Isso é um ponto. Tanto é que, nos pés de contribuições, lá na ficha 1100, por ali, eu não lembro bem a ficha, exclusão da base de cálculo, aí tem lá,
menos ICMS, está lá. Tem já uma linha para você excluir. Mas lá está dizendo que a exclusão do ICMS é o saldo do ICMS a pagar daquelas pessoas que entraram em juízo. Então, no próprio aplicativo do SPED de contribuição, tem uma linha para você excluir, mas diz que aquele ICMS é o saldo a pagar para as empresas que estão com decisão em juízo. Então, esse é o questionamento. Decisão em juízo. E o outro questionamento que a Receita faz é que o ICMS que tem que ser excluído não é o ICMS, descrito a nota, é o ICMS a pagar, o saldo a pagar no passivo do ICMS, e não destacado na nota. Como os juízes que dão a decisão não fala que tipo de ICMS, ele manda tirar o ICMS destacado na nota. Manda tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O pessoal tira o ICMS que está na nota, tá? Mas o fisco entende, aí pela questão normativa e a consulta, a COSIT, que não é assim que se faz, né? Não é assim. Você deveria tirar e apagar, porque você tomou um crédito do primeiro que você comprou, você pagou, mas tomou um crédito. Quando você paga, você não paga duas vezes. Você diminui o crédito, só paga a diferença. Eu não concordo muito se a empresa for presumido. Eu não concordo. Porque presumido é débito e débito. PIS e COFINS é débito e ICMS é débito. Agora, se for empresa no lucro real, eu concordo com o fisco. Eu concordo com o fisco. Porque na hora que eu comprar uma mercadoria por 10, eu tomo de PIS e COFINS sobre os 10. Eu não tiro o ICMS do crédito do PIS e COFINS. Eu tomo... Se o ICMS fosse 2.000, era para eu tomar crédito em cima de 8. Mas eu não faço isso. Eu tomo em cima de 10. Aí quando eu vendo o produto por 20, que tem 4 de ICMS incluído, eu tiro os 4 de ICMS? Não. Eu não tomei 2 de crédito e eu não tomei crédito de PIS e COFINS em cima do crédito dos 2. Então, a saída, eu só teria que diminuir 2, porque eu tomei crédito sobre os 2. Então, na realidade, eu tomo crédito em cima de ICMS e o débito não paga com ICMS. Não é assim. Então, eu acho que no caso de simples do lucro real, tem que estar no presumido, não. Então, qual é o caso? A Receita Federal entende que tem que estar em juízo e entende que apagar, né? Isso é uma discussão que leva mais tempo, né? Como seria a base de cálculo, é uma coisa trabalhosa de fazer, mas é direcionada por aí. Então, se eu for comércio varejista, de venda de remédios e perfumaria, fica com a parte do PIS e COFINS monofásico, a empresa está no Simples Nacional. Bom, geralmente a farmácia, o que é que a gente faz? A empresa do Simples Nacional, ela vai pagar o PIS e COFINS somente dos produtos que não é monofásico. Continua normal. Continua fazendo o que fez, né? Fazendo o que fez. Mesmo a decisão tinha sido feita nos produtos de perfumaria, mas para recente essa decisão não vale. Essa decisão vale antes da Lei Complementar 128. Então, hoje, a gente trata normal. Ou seja, eu pego os produtos monofásicos e excluo da base de cálculo do Simples Nacional. Aquela receita monofásica eu tiro. E só coloco no Simples a receita dos produtos que não são monofásicos. Permanece como você vinha fazendo. Cleiton, Raelmo, bom, continuaremos segregando a receita do Simples, não serão prejudicadas. Não, no momento não tem previsão. Não, porque a Lei Complementar 128 é uma lei recente e é complementar. Ela supera a outra lei. E a Constituição diz que prevalece para o Simples o que está na Lei Complementar. E se a Lei Complementar do Simples manda tirar, nenhuma outra lei ordinária, antes da lei do Simples, vai mandar colocar, né? Então, a decisão foi feita, foi decidido para aquela lei antiga e não para a lei nova, né? Ok. Acho que eram as últimas perguntas, Israel. Aí o Claelma está falando, né? Claelma aqui. Sim, tem muita gente ainda que não segrega, não investe em sistema. Isso mesmo, Claelma. É isso que eu estou falando. É planejamento tributário, é ter sistema bom, saber segregar, tudinho. Isso incrementa. Nós somos hoje, os contadores hoje, a economia depende muito do contador. As empresas dependem muito dos contabilistas, né? E os contabilistas
precisam também colocar a cara e dizer, eu sei, eu faço e é melhor para você assim, para ganhar mais credibilidade. Quem sabe, com mais credibilidade, a gente consiga também melhores honorários, né? Porque a gente precisa dizer ao empresário, olha, tu tá errado, tu é assim, eu vou melhorar para fazer assim, assim, assim. Dessa forma você está pagando mais imposto. E tentar fazer. É difícil porque ele não quer lhe pagar, porque você é o contador dele. Mas não tem problema. Se ele não quiser pagar você, você chama Israel. Né? Por fora. Porque geralmente é assim, é o que acontece, né? Ele acha que o contador dele tem que fazer tudo de graça, né? Mas o que é que eu faço com meus colegas contadores aqui em Pernambuco? Eu não tenho escritório contábil. Os contadores de Israel, me ajuda aqui. Vem aqui, porque eu cobro, né? A gente faz uma parceria aqui, vem cá. Né? Porque se eu for fazer, eu vou fazer de graça. Né? Então, assim, precisa, né, fazer planejamento tributário e tentar cobrar, gente. Vocês precisam fazer, olha, vou fazer um planejamento, vai ter um custozinho por fora. Ou então dizer assim, se eu conseguir, é o que o pessoal está fazendo aí. Uma empresa aí, que eu dou assessoria, pegou um cara, o cara lá, o outro engenheiro, pegou um cara, não, eu vou, tem tanto de imposto, não sei o que, ele ficou alegre, pagou, não sei, 15, 20% ao cara, e a gente não consegue o imposto porque não existia. O cara fez errado, eu digo, mas nem falaram comigo. Né? Então, assim, precisa dizer, olha, se eu conseguir reduzir a tua carga tributária, se eu conseguir buscar crédito para você do Simples, você vai me dar quanto? 10%, 15%? E faz o levantamento. Agora, é aquilo que eu falei. Você tem o que a Elma falou. Um sistemazinho, né, de segregação de receita, tem que ter. Colocar os NCM tudo certinho, segregar os produtos e saber. Aí teria que refazer todo o Simples Nacional antigo para gerar crédito. É um trabalhozinho que faz. Mas vai buscar crédito, vai buscar uma receitazinha por fora. Entendeu? É isso aí mesmo. Deixa eu enviar o material sim para vocês. Uma última pergunta, tá me ouvindo? Estamos. Ouvindo. Pode falar, Adri. Assim, se a gente pode ainda fazer essa questão do PIS e do COFINS, a questão do monofásico, a gente ainda pode fazer 5 anos para trás ou é só a partir de agora? Não, pode 5 anos para trás. Pode. 5 anos para trás, né? Pode. Esse é que o pessoal faz planejamento aí. É 5 anos para trás. O cara chega na empresa do Simples, aí fala com, olha, sei que tal, como é que tá o teu Simples? Aí ele vai no sistema, aí fala, rapaz, tá pagando. Aí ele vê pelo estoque do cara, se tem produto monofásico. Só, eu faço o levantamento dos últimos 5 anos, tu me dá 20% que eu ganho. É isso que eu estou fazendo aí. Aí eles refazem tudinho, reclassifica tudinho, faz um novo cálculo do Simples Nacional, altera no sistema, manda de novo, né? Aí o DAS que foi pago foi a maior e ele vai gerando crédito, tá? Vai gerando crédito, né? Tô dando umas dicas aí já boa, né? Tá certo? E vai gerando crédito. Porque é do Simples, não. De 2009 para cá, nós temos direito a fazer. Tá certo? É só um trabalhinho a mais. Mas aí ele vai ganhar por fora, né? Lógico. Tem que ganhar por fora. Né? Tá certo? Obrigada. Beleza? Muito obrigada. Mais alguém? Tá, Joana. Obrigada. Mais alguma pergunta, turma? Alguma consideração? Vê se tem mais alguém aí para fazer a pergunta. Parabéns, Israel. Muito obrigada. Prado, então esse código é legal? Esse crédito é legal, é legal. Perdão, esse crédito é legal? É legal. É legal mesmo. Então, só parabéns. Abraço, Cleiton. Israel. Sucesso, parabéns. Obrigado, Everione, né? Cleiton. Abraço aí. Ediane. Juliana. Prado pergunta se corre o risco de ser fiscalizado. Também. Adria já saiu. Corre o risco de ser fiscalizado, Israel? Pode ser. Porque se o fisco, às vezes, o fisco, quando vê uma coisa para trás mexida, né? Ele, às vezes, quer saber se realmente está correto. Mas se a pessoa fizer direitinho, não tem medo de fiscalização, não. Monofásico é monofásico, não é. Então, não tem... Você pega pelo NCM. Esse produto é monofásico, não tem como errar, né? Uhum. Mas tudo corre. Você retificou alguma coisa, corre o risco de ser fiscalizado, né? Ok.
Claelma diz aqui, mas para fazer isso tem que fazer direito justamente para corrigir, né? Exatamente, cara. Tem que fazer direitinho, segregar tudo direitinho. Exatamente. Mirelle, muito obrigada. Até o próximo curso. Robélia, Obrigado, muito bom. Mirelle. Robélia. Obrigado, Robélia. Muito bom. Ok, mais nenhuma pergunta? Às 17h12. Muito obrigado, Gabriel. Gabriel. Então, professor, nós vamos ficando até aqui. O pessoal Ótimo. perguntou do material, já está disponível no site. Agora vocês têm que entrar com a senha de vocês. Fique à vontade, Israel, mais uma vez, obrigada. Gente, obrigado. Excelente curso, né? Bom, sempre trazendo aí, tentando colocar a contabilidade no seu devido lugar, fornecer informação. Pois é, Carlinhos. Tchau, vocês. Tchau, obrigada. Um abraço aí.